noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós pedimos, Jesus, que a tua luz seja sempre a luz do nosso caminho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, fala: bem-aventurados os misericordiosos. Aí eu fiquei me perguntando, como que eu preciso ser para ser misericordiosa? O que é misericórdia? Eu tenho um professor na minha casa que chama Dicionário Aurélio, que todos nós deveríamos ter, né? Misericórdia é a compaixão, é a indulgência, é a piedade, é a bondade, enfim, todas as virtudes fazem parte da misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos. Misericordiosa é aquela criatura, então, que é doce, é meiga, é afável, é bondosa, principalmente tem mais facilidade de perdoar a ofensa do outro. Perdoar as ofensas. Esse capítulo, ele gira todo falando da indulgência, do perdão das ofensas, do argueiro e a trave no olho, do não fazer ao outro o que eu não quero para mim. Enfim, resumindo, todo o capítulo vem nos ensinar a perdoar. Jesus não obrigou ninguém. Jesus, o que ele fez? Deu o exemplo. Exemplificar é a melhor forma de ensinar. Então, ele não disse, vocês devem fazer isso. Ele dizia sempre, faça o que eu faço. Bom não sou eu, é meu Pai. Olha a bondade infinita de Jesus, e ele tinha a humildade de não se achar bom. Ou seja, o capítulo todo que pede para que sejamos misericordiosos, ele fala para nós cobrarmos mais de nós do que dos outros. E não é isso que nós fazemos. Por quê? Porque nós ainda somos criaturas caminhando para a evolução, caminhando para o progresso. Nós não podemos falar também, eu estou tentando, porque essa palavra eu estou tentando dá uma sensação de que a gente não está conseguindo. Mas nós estamos conseguindo sim. À medida que o tempo vai passando, nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, nós vamos corrigindo as nossas más tendências e vamos nos tornando pessoas mais calmas, mais pacíficas, menos magoados, menos rancorosos. Então, é isso que o Evangelho fala. Misericordiosa, então, é a pessoa que é mansa, que é compassiva, é a pessoa que tem mais facilidade para perdoar, mas perdoar realmente. Como que é a maior parte das pessoas, como que é o perdão? É aquele perdão mais ou menos, né? É aquele perdão dos lábios. Tem duas formas de perdoar. Uma forma é grandiosa, é nobre, é aquela que a pessoa perdoa de coração. Não exige nada do ofendido, aliás, do ofensor. Uma pessoa me ofende, se eu procuro perdoar de coração, aquela amizade ou aquele relacionamento não se torna melindroso. Mas nós ainda somos
pessoas cheias de melindres, cheias de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Então, Jesus não crucificou ninguém, porque ele sabe como Deus sabe, as nossas dificuldades, a nossa impureza ainda, mas ensina pelo Evangelho como que nós devemos seguir no nosso dia a dia, lentamente, para que cada dia a gente se torne uma pessoa um pouquinho melhor, para que no final dessa existência nós já possamos chegar lá no plano espiritual e colocar na balança as duas coisas. De um lado, as boas qualidades, de outro lado, as más qualidades, porque são qualidades, né? Mas as boas qualidades são as virtudes e as más qualidades são os nossos vícios, os nossos defeitos. Então, a cada existência que a gente volta aqui, a gente observa mais e mais o Evangelho e a gente vai evoluindo, vai aprendendo, mas principalmente aprendendo a vivenciar. Só aprender o Evangelho não significa nada, significa a prática. Então, nós vamos caminhando e vamos aprendendo a praticar os ensinamentos do Evangelho. Jesus disse: perdoai para que Deus vos perdoe. Nós queremos o perdão do Pai, mas nós sabemos perdoar? Se eu não sei perdoar uma ofensa que me é dirigida, como que eu vou querer o perdão de uma ofensa que eu provoco, que eu faço, que eu realizo? Então, o pedir o perdão seria a sinceridade de saber que cometeu uma falta. E ele fala que, de acordo com a gravidade da falta, é o perdão. Se a falta é mais grave, o perdão é, vamos dizer assim, maior, né? Ele é visto como uma ofensa grave e olhada a sinceridade de quem ofendeu para saber se deve ou não perdoar. Mas quando a gente fala do perdão, a gente pede perdão para Deus. Deus castiga? Não. É necessário nós aprendermos e entendermos. Deus é tão bom que Ele não castiga ninguém. Ele é misericordioso. Ele é tão bom que Ele nos dá a liberdade ou o livre-arbítrio para seguirmos o caminho que nós queremos. A gente demora para entender que nós escolhemos a nossa vida, essa que nós estamos aqui, por exemplo. Mas nós demoramos mais ainda para entender que nós não conseguimos cumprir tudo aquilo. Porque quando nós estamos no plano espiritual, quando estamos na erraticidade, tudo amplia diante de nós. A visão, a compreensão. Por quê? Porque esse corpo pesa, esse corpo limita, impede a nossa visão mais ampla. Quando a gente chega lá, quando a gente já se arrependeu, já sentiu remorso, já percebeu que errou, vem então a vontade de reparar o erro. Como que a gente pode reparar o erro? É lá no plano espiritual ou é aqui? É aqui, vivenciando em meio àquelas mesmas criaturas, aquele mesmo círculo. Lá no plano espiritual, como a gente se prepara, a gente está com a visão
ampliada, nós escolhemos várias coisas que nós chegamos aqui, não conseguimos cumprir. Não tem problema, está tudo certo. Deus sabe disso. Deus não tem pressa que a gente se torne um espírito puro. Por isso que Ele concede-nos milhares e milhares de oportunidades. Mas nós só vamos conseguir lapidar, como dizia um professor meu, rasgar as duplicatas que estão lá transbordando na gaveta, através da convivência. Convivência essa que, quanto mais serena, quanto mais compreensiva, quanto mais misericordiosa for a criatura, maior quantidade de duplicatas ela vai rasgar para chegar lá no plano espiritual com boa parte dos erros já ressarcidos, cumpridos, para conseguir subir aquele degrauzinho imperceptível da escada da evolução. Então, tem duas maneiras de se perdoar, e nós conhecemos as duas. Não adianta nós falarmos que não, porque nós conhecemos, porque nós não conseguimos enganar a nossa consciência e o nosso sentimento, e muito menos enganar a Deus. Então tem um perdão que é de coração, é sincero, o ofendido acaba sendo carinhoso com o ofensor, não mostra para o ofensor que ele está ofendido. Esse é o perdão de coração. E tem aquele outro perdão que o ofendido faz questão de ostentar que ele é uma pessoa boa e está perdoando. Esse perdão é dos lábios. É aquele perdão que nós falamos: eu perdoo sim, eu sou uma pessoa boa e eu perdoo. Mas que ele continue lá e eu aqui. Então não é perdão, é perdão dos lábios. Eu gosto de falar muito quando a gente fala do reconciliar com o inimigo. Aqui no Evangelho está falando que Jesus disse: reconcilia-te primeiro com o seu inimigo, depois me siga e me peça perdão. É fácil reconciliar com o inimigo? Não, ainda é muito difícil, mas eu gosto de colocar uma coisa, isso eu trabalho muito dentro de mim. Se eu não consigo reconciliar, se eu não consigo perdoar, eu preciso deixar de odiar. Já é meio caminho andado. Naquele ponto que eu não tenho mais o ódio, já fica mais fácil o perdão. Se eu consigo não odiar e consigo perdoar, já fica mais fácil a reconciliação. Mas um perdão sincero, um perdão que aquela relação, aquela amizade ou aquele relacionamento que existia entre as duas pessoas, o perdão verdadeiro, aquela relação continua sendo a mesma que era antes. E se é o perdão dos lábios, dá a impressão que é um cristal que quebrou e foi remendado. O perdão dos lábios, ele continua mostrando os remendos. E o perdão de coração, o cristal fica intacto. É uma comparação meio esquisita, mas verdadeira, que a gente pode fazer do verdadeiro perdão. Então, esse reconciliar, esse perdoar, ainda é muito difícil para nós, porque isso faz parte da nossa reforma íntima. E nós trabalharmos o processo de reforma íntima não é nada fácil.
às vezes nós achamos muito fácil dar conselho para o outro. O que adianta? Conselho pode até modificar alguma coisa, mas não ensina nada para ninguém. Por quê? Porque o ensinamento, tudo tem que vir de dentro para fora. Ninguém evolui o outro. Porque nós podemos até passar algumas mensagens, ou eu receber uma mensagem de sabedoria da pessoa, eu vou refletir, eu vou pensar e vou saber se eu vou aceitar. Uma vez que eu aceito, está vindo de dentro de mim. Por isso que chama reforma íntima. A reforma íntima é a correção das más tendências, é tudo que é vício ir diminuindo de tempo em tempo para se tornar uma virtude, ou seja, transformar o vício em virtude, para que nós sejamos espíritos mais evoluídos até a condição de espíritos puros, como Jesus. E, às vezes, nós pensamos, mas quanto tempo vai demorar para eu ser como Jesus? Para que contar o tempo? O que é 1, 2, 10, 1000 existências diante da eternidade? Nós temos muita pressa. Mas lá no plano espiritual, como o tempo não é igual aqui, ou seja, lá não existe o tempo, Deus não tem pressa. Se nós não conseguimos aprender a perdoar numa existência, nós vamos voltar para aprendermos a perdoar e aprendermos a amar. Então, quando ele disse para reconciliar antes, ele sabia que isso não era fácil. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o sentimento. E todos nós vivemos de máscaras. Nós mostramos ser o que realmente nós não somos. Quando é que a gente mostra o que a gente realmente é? No momento de um impulso. Que nós agimos pelo instinto, nós ainda somos mais movidos pelo instinto do que pelo pensamento. No momento de reação e ação instintiva, é que a criatura mostra quem ela realmente é. Ou seja, é incontrolável a nossa atitude, o nosso comportamento no momento de impulso. Quando a gente tenta se policiar, já saiu. Já saiu, já mostrou. Então, ele sabe, Jesus sabia que o que é mais agradável a Deus é trabalhar o sentimento, é nos burilar moralmente, é aprender a ser manso, pacífico, indulgente, sermos mais severos conosco e mais indulgentes com o próximo. Porque o Evangelho inteiro, desde o começo até o fim, ele fala: ama a Deus sobre todas as coisas, ama a você e ao próximo como a você mesmo. A gente amar o amigo é fácil. E amar o inimigo? E amar o malfeitor? Mas não tem nada de condenável por nós nos protegermos, por nós não conseguirmos ainda amar o inimigo, porque faz parte desse patamar de vida que nós estamos levando atualmente. Nós sabemos que a Terra está passando por um processo de transição que começou com a vinda de Jesus, só que esse processo ele está muito mais ágil do que naquela época.
E Jesus falava por parábolas, porque nós da época, a humanidade da época, não tinha essa facilidade que nós temos de compreender hoje. Hoje nós temos milhares e milhares de obras, de literaturas aí que nos ensinam como seguir o Evangelho, como praticar a caridade, como fazer o bem para o próximo. Por quê? Porque a nossa inteligência está mais evoluída do que naquela época. Aquele tempo o homem era muito primitivo, não tinha. Então Jesus, ele ensinava como que com ameaça. Ele era bem autoritário, não. Ele era bem incisivo no que ele dizia, mas ele era carinhoso. Então, ele não só dizia, como mais ele praticava. Então, quando ele fala, aí, uma parte desse mesmo capítulo, fala da trave e o argueiro no olho. Olha que palavra difícil, argueiro e trave. O que significa o argueiro? Um pequeno cisco no nosso olho. Tudo no olho incomoda muito. E a trave, o argueiro no olho do outro e a trave no meu olho. O que ele está dizendo com isso? Que nós enxergamos um pequeno defeito no outro, não sabemos perdoar, e nós não só não enxergamos, como nós escondemos um grande defeito que nós temos. E nós achamos muito fácil nos perdoar. Faz parte do patamar de vida que nós estamos levando. Então, o Evangelho, ele nos ensina todas as condutas que nós devemos tomar. Eu gosto muito do André Luiz, através da psicografia de Antônio Baduy Filho. Eu gosto do André Luiz porque ele é sincero, ele é claro. O Evangelho nos ensina muito, mas André Luiz, ele é muito claro porque ele busca as nossas atitudes do dia a dia, que eram as dele também, né? A lição aqui, a mensagem 115, ele dá o nome de perdoe. No fundo, ele quer dizer, perdoe, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Não é a gente multiplicar 70 por 7, não. É nós sabermos que nós precisamos perdoar sempre, sempre que for necessário. Olha o que ele fala aqui de coisas e não de pessoas que perdoam. A terra perdoa a tortura do arado, mas se torna fonte de alimentos. O diamante perdoa a tortura da lapidação e torna-se uma joia preciosa. A lama perdoa a tortura do oleiro e torna-se uma cerâmica admirável. A madeira perdoa a tortura da serra e torna-se um móvel apreciável. O prego perdoa a tortura do martelo e torna-se apoio da segurança. Depois ele termina assim, olha. Qualquer ofensa é sempre uma tortura. Mas, se você consegue perdoá-la, torna-se companheiro de Jesus. A ofensa, o tamanho, a intensidade que ela tiver, ela precisa ser perdoada. Numa outra mensagem aqui, ele diz assim, na mensagem 118, apesar dos defeitos,
Quem é que não tem defeitos? O único que teve no planeta Terra que não teve, viveu pouco tempo aqui, né? Analisando a você mesmo, você descobre uma multidão de defeitos. Ele não está censurando ninguém. Ele está esclarecendo o orgulho, o egoísmo, a intolerância, a impaciência, a mágoa, a irritação, o ódio, o comodismo. Até a gente ser acomodado é um defeito, né? A mesquinhez, a incompreensão, todos esses vícios nós possuímos. Mais intenso ou menos intenso, num momento um, no outro momento outro, mas a gente não tem como passar uma existência sem ter esses vícios. É parte do ser humano. Sentindo-se mergulhado num poço de vícios, você pergunta: como que eu posso ajudar o outro se eu ainda sou tão imperfeito? Olha só o que André Luiz fala. Se eu for esperar eu ficar uma criatura perfeita para eu ajudar, ninguém ajuda ninguém. Ninguém auxilia ninguém. Ele diz assim: no entanto, você tem o compromisso com a reforma íntima. E quem precisa de você, não questiona se você já é santo. Se você já atingiu a santidade. Nem Jesus exige de você a condição de anjo para trabalhar na sementeira do bem. Ou seja, cheios de defeitos como nós somos, às vezes porque eu tenho mesmo muito defeito, eu tenho que entender e conseguir perdoar o outro, e conseguir auxiliar o outro numa necessidade. Olha a comparação que ele faz aqui. Por isso, apesar dos seus defeitos, ajuda e serve sempre, na certeza de que você ainda não é um sol de virtudes, mas já está muito bom se você for uma lamparina de boa vontade. Ou seja, o sol é perfeito, é brilhante. Eu ainda não consigo ter todas as virtudes, mesmo com os defeitos. Eu posso ser uma lamparina que clareia um pouquinho, mas clareia. Ou seja, basta eu ter a boa vontade que eu vou saber domar as minhas más tendências e saber que mesmo cheia de defeitos, eu posso colaborar com o próximo. Tem tantas formas de colaboração, de prática da caridade, que Jesus disse lá no Evangelho que só tem uma senha para chegarmos ao reino dos céus: a caridade. Quando nós falamos em caridade, nós pensamos logo na caridade material. É a menos meritória. A caridade mais meritória é a caridade moral. É aquela caridade que qualquer criatura pode praticar. Se eu não tenho condições de praticar uma caridade material, eu não posso fazer uma oração? Eu não posso fazer um pedido em benefício daquela criatura que está necessitando? Eu não posso aprender a fazer um pedido para um inimigo? Eu tenho pensado muito, aí nesse começo de ano para cá, para nós acostumarmos a pedir sempre nas nossas orações para os nossos governantes. Ao invés de tirarmos o tempo para falar mal ou para
para gostar de quem fala mal dos governantes, vamos fazer uma prece por eles. Que eles sejam honestos, que eles sejam, que eles governem de acordo com que seja melhor para a população, mas também que eles sejam protegidos. Porque da mesma forma que nós sabemos que nós somos influenciados, os governantes são muito mais influenciados que nós. Embora não acreditando, não querendo acreditar, mas na verdade são. Então, ao invés de, o fulano não está governando bem, está roubando muito, está fazendo isso, vamos parar e fazer um pensamento positivo, um pensamento de uma conversa com o Pai, com a espiritualidade superior, em benefício de quem está no poder, de quem está governando essa população. Vamos falar de nação brasileira, porque nós somos aqui do Brasil. Vamos pedir para os governantes do Brasil governar uma pátria brasileira com proteção, com sensatez, com honradez, com serenidade e com honestidade. E, à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprendendo e vamos nos burilando e, principalmente, aprendendo a perdoar. Perdoar e perdoar sempre. É preciso aprender, porque nós não sabemos ainda. Muito obrigada a todos. Boa noite.